Oi, família! Olá, caros colegas. Estamos de volta. Meu nome é Cristiano Lopes e estamos de volta com as aulas de noções de identificação. E no encontro de hoje a gente vai tratar da parte de retrato falado, que consta no edital de vocês como um item específico dentro da parte ali de processo de identificação. Para quem analisa essa disciplina, na parte pelo menos de retrato falado, parece que é uma coisa muito óbvia. E aí passa por cima. E às vezes cai uma questãozinha na prova, às vezes a gente erra por uma questão besta, porque eles perguntam às vezes questões de procedimento, né? Porque retrato falado, acho que intuitivamente todo mundo sabe mais ou menos o que é, até por causa de filmes aí, policiais, etc., de investigação. E aí você percebe lá o camarada fazendo aquele trabalho artístico de fazer o desenho, enquanto outra pessoa vai mais ou menos explicando, né? Dizendo como é que é os traços fisionômicos da pessoa, e algum artista vai e começa a fazer. Ou, por outro lado, nos filmes mais modernos, você percebe aquelas imagens de rosto que vai passando e a pessoa vai identificando, e na realidade não é muito apenas aquilo ali. A gente vai perceber que o retrato falado ele faz parte de um grupo de técnicas que a gente chama de representação facial humana, né? Ou seja, o retrato falado é apenas um desses elementos. E a gente vai tratar aqui, principalmente porque o retrato falado ele avançou muito, principalmente por causa do advento de tecnologias, sobretudo de software de computador, porque saímos daquela característica mais artística para uma característica técnica, às vezes, de edição de imagem, né, e fotografia digital. Ou seja, a gente trabalha com Photoshop, a gente trabalha com outros diversos programas que são especializados em refinar imagens, né, e não só mais ter que depender dessa capacidade artística de um elemento fazer o desenho, tá bom? Bom, então a gente vem aqui comigo na tela, que a gente vai, como eu falei, falar do retrato falado, que consiste em uma das técnicas de representação facial humana, ou seja, ela fica dentro, dentro de um universo chamado representação facial humana, nós temos lá dentro um elemento que se chama retrato falado, dentre outros diversos elementos aí. Então, como eu expliquei, a representação facial humana teve um avanço muito grande com o advento de tecnologias e programas de computador, aí unindo a arte, que seria aquele trabalho anterior, a técnica de se trabalhar aqueles softwares hoje em dia e a ciência, ou seja, pode retornar para mim. Nós temos também a parte de ciência nisso tudo. Por exemplo, hoje o departamento lá onde eu trabalho, ele no último dia do papiloscopista, eles lançaram um sistema que foi criado por pessoas do órgão e que a gente está chamando hoje de Lince, que ele faz aquele reconhecimento facial igual em filme mesmo. Você pega uma câmera, se filmou a pessoa de lado, ela consegue girar o rosto da pessoa e a partir de pontos, por exemplo, triangulando a ponta do nariz com os olhos, ele cria o que a gente chama de delta e outras variáveis, cria um algoritmo que você consegue buscar num banco de dados as pessoas mais próximas daquele algoritmo, daquela face. E aí você consegue colocar lá 20 suspeitos. E aí você consegue refinar um grupo de pessoas de acordo com a anatomia da face, principalmente das dimensões da face. Tá legal? Então a gente percebe que é um conjunto de arte, técnica e ciência, que quando associados naquele indivíduo que está trabalhando ali, por exemplo, a pessoa às vezes não tem noção alguma de estética, de desenho, de nada, e coloca a pessoa para trabalhar com Photoshop ou com outra ferramenta de edição de imagem, e a pessoa não consegue fazer um trabalho de resultado bom, por quê? Porque, querendo ou não, tem que ter um quê de artista nessa função que a gente está falando aqui, que é o retrato falado. Então vamos lá comigo na tela. Nós temos aí que a representação facial humana é um eficiente meio para a localização de pessoas procuradas pela polícia. Aqui, pessoas procuradas. Então, é o conjunto de procedimentos que visam ao reconhecimento do ser humano a partir das características da face. O que é interessante é isso aqui, ó, reconhecimento do ser humano. Então, depois a gente vai voltar para essa tela, pode vir para mim. Primeira coisa, é um eficiente meio de você localizar pessoas procuradas. Pessoas procuradas não são apenas criminosos, a gente sabe disso, são pessoas desaparecidas também. Pessoas que, né, de alguma forma foram declaradas ausentes de alguma maneira, mas durante um tempo elas são procuradas. E aí essas pessoas aí, sejam crianças que com o passar dos anos têm um processo de envelhecimento, né,
ou progressão de idade, ou pessoas já com idade avançada e já estão mais velhas, né, com questão já de rugas, etc., a gente consegue fazer esse tipo de ou progressão de idade ou envelhecimento, a gente vai ver aqui para frente. E a gente percebe que é um conjunto de técnicas que visam ao reconhecimento do indivíduo a partir da face. Então, reconhecimento, como a gente já tratou anteriormente, reconhecimento é diferente de identificação. Identificação é você atribuir a identidade de maneira unívoca, ou seja, você fazer a identificação de uma pessoa é pegar aquelas características individuais que tornam aquela pessoa única. O reconhecimento não, a gente viu que é uma coisa mais empírica, é uma coisa que depende muito do senso comum e dos sentidos. A gente olha uma pessoa e fala assim, eu reconheço ela, ou seja, eu conheço novamente. Então o RFH, ele não é um processo de identificação, isso é muito importante. Ele auxilia o processo de identificação, mas ele não é um processo de identificação em si, assim como era a bertillonagem, assim como era o método de genético, o método papiloscópico. Então, o método antropométrico. Então, é um conjunto de procedimentos, que, como eu falei, artísticos, técnicos e científicos, que visam o reconhecimento do indivíduo pelas características da face dela. Então, você vai reconhecer. O outro nome que tem esse RFH, que é representação facial humana, a gente chama também de arte forense. Então, vindo aqui na tela comigo, por isso eu coloquei entre parênteses aqui em itálico, arte forense. Por quê? Isso aqui, os organismos internacionais que falam dessa maneira. Então, RFH para eles se chama também de arte forense. Bom, quais são as aplicações da representação facial humana? A aplicação da RFH. Dentre eles, a gente tem o retrato falado lá dentro. Então, vamos comigo na tela. O retrato falado se aplicam todas essas características porque ele faz parte do RFH. Então, vamos lá. RFH. Composição de uma imagem ou figura a partir da informação colhida de vítimas ou testemunhas. Ou seja, tem que ter uma testemunha ocular que vai me auxiliar a partir da informação prestada por ela, eu fazer a composição de uma imagem. Ou seja, isso aqui é o retrato falado. Então, nós temos, pode vir para mim, aqui na realidade vão ser os tipos de representação facial humana que existem. A gente pode fazer uma representação facial humana com as informações que uma testemunha ocular me presta, seja ela vítima ou testemunha realmente. A gente pode fazer o envelhecimento de alguém, o rejuvenescimento de alguém, a gente pode fazer um laudo prosopográfico, a gente vai ver o que é isso aí. Então, tudo isso aqui está dentro do RFH. E o ponto importante para a gente vai ser o retrato falado, para vocês entenderem aí. Então, vamos lá. Esse primeiro item, então, é o retrato falado, que é o quê? A composição de uma imagem ou figura a partir da informação prestada por vítimas ou testemunhas. O segundo item, projeções de envelhecimento e rejuvenescimento. Pode vir comigo na tela. Projeção de envelhecimento, como eu falei para vocês, e rejuvenescimento, existem programas que conseguem inserir rugas nas pessoas e aí você tem que ter uma entrevista para saber, assim, o tipo de vida que a pessoa leva, se ela é uma pessoa, por exemplo, que tem uma vida muito árdua ou que é fumante, né, inveterado ali, que fuma direto, tem um desgaste da pele maior. Aí você verifica os familiares, como é que é a evolução de idade, que tem gente que tem uma família que parece, né, a pele, o cara parece que é criado no formol, o cara não parece que não envelhece. E aqui é a mesma coisa, você tem um nível de envelhecimento conforme o software aplica. Aí coloca olheira, coloca perda de cabelo, coloca a inserção de rugas na testa, nos olhos e na boca, no lábio, etc. A gente consegue fazer isso aí por método de envelhecimento e o contrário também. Tá? Porque o contrário também é interessante quando você encontra uma pessoa lá na frente e quer saber como ela era anteriormente, se era uma pessoa desaparecida. Você faz o processo, né, progressão de idade e também o processo oposto. Então vamos comigo na tela. Além disso, adição de disfarces em fotos de procurado. Esse aqui é um pouco interessante porque você acrescenta boné, bigode, barba, cabelo comprido, muda a cor do cabelo. Então você consegue adicionar disfarces em fotos de procurados aí pela polícia também. Além disso, isso aqui é interessante, reconstituição facial em fotografia de cadáver e a prosopografia. Pode vir comigo. Essa reconstituição facial em fotografias de cadáveres, né? Você tira a foto do cadáver, já está mais ou menos detonada a face, já está em estado de putrefação, etc. Você consegue fazer a fotografia da pessoa e de alguma forma fazer o tratamento da imagem para saber como aquela pessoa era quando viva, né? Se aproximar o máximo possível. Então, na verdade, você tem um grau de semelhança. A gente não consegue o quê? Ter uma imagem 100%. Ela ajuda para você limitar o campo de suspeitos e você excluir aqueles que não se parecem com aquele indivíduo que a gente está montando um desenho, um retrato ou uma fotografia digital.
tá? Porque hoje em dia você tinha antigamente um desenho, hoje em dia se aproxima muito de uma fotografia. E aí a pessoa acha, uma crítica que se faz é a seguinte: você às vezes lança um retrato falado para ou para os polícias ou até mesmo na mídia, né, para procurar uma pessoa que está desaparecida. A pessoa acha que vai encontrar um indivíduo igual àquele desenho. Até porque a qualidade da imagem hoje é tão grande que não é simplesmente o rabisco no papel, que a pessoa fica muito presa àquela informação ali da imagem digital. E não é verdade, você tem o que a gente chama de grau de semelhança. E a partir do momento que a pessoa que está dando a informação para você, né, o familiar, a vítima, a testemunha, quem quer que seja, você monta o retrato falado, a pessoa que está te auxiliando a fazer aquele desenho, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer qual é o grau de semelhança que ela acredita que aquele desenho ficou com relação ao alvo, ao objetivo. Aí ela fala assim, isso aqui está 70% parecido. Está 80%. Então a gente coloca lá no laudo, né, do retrato falado o grau de semelhança àquele indivíduo, até para a gente saber que você não vai encontrar uma pessoa igual àquele rabisco lá. Então, geralmente, aquilo ali ajuda para você excluir pessoas que não têm nada a ver. Né? Você tem suspeitos, aquele camarada aí é meio suspeito, mora naquela casa, na hora que você chega, você olha e bate o retrato falado, você, o cara não tem nada a ver. O cabelo, o tipo de pele, etc, não tem a ver. E o retrato falado, a gente vai perceber, ele tem um conjunto de informações além simplesmente do desenho. E essa prosopografia, que é o último item, é quando você tem a foto do indivíduo, por exemplo, na carteira de identidade, e você tem, por exemplo, a foto do camarada já, algum tempo depois, ele aparece para fazer o indiciamento dele, ou ele é um suspeito, etc. A gente vai fazer a identificação dele, tira a foto. Na hora que você pega a carteira antiga e pega o rosto dele, você começa a analisar e fala, esse camarada não é o mesmo não, essa carteira de identidade dele é falsa. E aí você tem que fazer um laudo prosopográfico, ou seja, você comparar a imagem de uma face com a imagem da outra face. E aí você verifica o nariz não bate, a largura dos lobos aqui da orelha, algumas informações que você faz um laudo técnico. Ele não é uma prova prevista no Código de Processo Penal, então ele é uma prova genérica, né? Ela é uma prova inominada, mas ela acompanha os autos do inquérito para poder auxiliar numa investigação. Tá? Não é uma perícia, mas ele é um laudo que você elabora também de uma forma de dizer se a pessoa é ou não. Isso aí é a função do papiloscopista. Vamos à frente, então. Isso é a prosopografia, que é esse último item nosso aqui. Nome esquisito, né? O laudo prosopográfico. Prosopopeia, né? É aquela figura de linguagem que é a personificação. Então, prosopo, pessoa, grafia, você escrever sobre uma pessoa. Então, é aquela imagem, o laudo de uma pessoa com outra pessoa, e você faz aí sabendo se é ou não. Você ou dá o positivo ou negativo no confronto de duas imagens de face. Vamos à frente. Então a gente vai falar especificamente agora do retrato falado, que é a técnica mais conhecida de representação facial humana. A gente viu que ela é uma das técnicas dentro do mundo da representação facial humana, o retrato falado é um deles. E a gente vai ver agora os objetivos do retrato falado, o que né, parece simples, mas a gente vai ver que tem algumas nuances aí a serem destacadas. Então, qual é a definição de retrato falado? É a composição de uma imagem da face a partir das descrições feitas por vítimas ou testemunhas oculares, ou seja, é a composição da imagem da face, mas ela compõe também nesse laudo, a gente vai ver, informações distintas. Como, por exemplo, pode vir para mim, a pessoa no momento do cometimento do crime, etc., ela estava cheirando a óleo, né, cheiro de óleo diesel, você vê sensações olfativas e táteis, etc., você acrescenta no laudo também. Tem informações úteis, tá? A pessoa, por exemplo, não consegue fazer no desenho, mas ela tinha o dente amarelado. E às vezes o laudo você não consegue fazer isso num retrato falado. E aí você consegue lançar percepções além daquelas do próprio desenho da face. E aí você consegue dizer, por exemplo, no desenho você não vai botar altura, mas aí você coloca a estatura aproximada de 1,85 m, o camarada tinha uma constituição longilínea, ele era relativamente magrelo. Então isso tudo você consta no laudo do próprio retrato falado, independente de estar fora da ideia do rosto, porque apenas o rosto você não diz se a pessoa era gorda, se era fraca, se era magra, se não era. E aí você vai colocar essas informações além ali no papel. A gente vai ver mais à frente. Então, seguindo, qual é a finalidade específica do retrato falado? Assegurar uma boa semelhança. Você não tem identidade, você tem semelhança. Aí vem aquela ideia de identidade, semelhança e igualdade. Então, assegurar uma boa semelhança com a pessoa descrita, fazendo com que quaisquer outras que não se pareçam com ela
possam ser imediatamente o quê? Eliminadas, ó, descartadas, reduzindo o universo de suspeitos. Isso aqui que é muito importante e geralmente cai em prova, por isso que eu deixei em vermelho. O retrato falado não busca a identidade, ele busca o quê? A semelhança, ele busca trazer o reconhecimento da pessoa. A identidade a gente já viu que é a estabelecimento aí de uma unicidade daquela pessoa apenas com ela mesma. Então, e o retrato falado não é fotografia. Então pode voltar para mim aqui. Então você realiza um desenho para poder o quê? Ser o mais semelhante possível com aquela pessoa que está sendo descrita, de forma a reduzir o universo de suspeitos, eliminando aqueles que não se parecem. Mas quando a gente faz o resultado final hoje em dia, na técnica mista, a gente vai ver o que é uma técnica mista de retrato falado, sai uma imagem muito parecida com uma fotografia. A gente vê isso, aquele caso do Banco Central que saiu até o filme, quem resolveu aquela questão quase toda ali foi o papiloscopista. Primeiro com as impressões digitais no local de crime e outra coisa foi com o retrato falado. Eles fizeram um retrato falado que foi muito próximo com um indivíduo daquela banda, da quadrilha que assaltou o Banco Central. Então a gente vai perceber que você elimina suspeitos, né, no caso aí dessa informação por proximidade, por semelhança, mas não é uma fotografia e não é um processo de identificação. Isso aí, você não busca a identidade de ninguém, você busca semelhança para realizar o quê? O reconhecimento, conforme lá o próprio Código de Processo Penal trata do reconhecimento, tá? Então vamos à frente. Elaboração desse retrato falado, como é que funciona? Nós temos fases, nós temos a triagem, a entrevista e a composição do retrato falado. Então vamos lá comigo. Triagem, o que seria? A triagem é quando você faz uma seleção daquele elemento que vai te descrever o suspeito, o procurado, o que quer que seja. E aí você tem que fazer uma triagem para saber se aquela pessoa tem condições de te informar aqueles dados para você fazer o seu retrato falado. Então você faz uma triagem como? Você faz a conversa ali num primeiro momento, quanto tempo que ela ficou exposta à situação, qual era a distância que ela estava dessa pessoa, qual era o ângulo que a pessoa estava de frente para ela, estava de lado, se a iluminação do ambiente estava boa. Você faz um conjunto de perguntas para tentar o quê? Que ela conte a história para você sem falar especificamente da pessoa. Você tenta fazer com que ela demonstre como é que ela estava na situação, se ela tinha condições de ver claramente a pessoa a ponto de conseguir descrever essa pessoa para você. Aí você realmente passou da triagem. Você seleciona aquelas pessoas que sejam várias testemunhas ali. Você seleciona aquelas que têm uma condição melhor de fazer isso. Aí você passa para a entrevista propriamente dita. Leva a pessoa para um lugar mais tranquilo, tá? E aí você tenta fazer o quê? Aquele processo de empatia com essa pessoa que vai te prestar as informações. Então você não vai direto ao ponto. Você vai conversar com a pessoa, como é que ela estava na hora, se estressou demais, se a condição de luminosidade estava boa, se ela tem condições de fazer uma descrição tranquila da situação ali, se ela tem medo, se não tem medo de fazer, se a arma ficou nervosa com a arma ou não. E aí você vai quebrar aquele gelo inicial, fazer uma entrevista num local relativamente tranquilo, tá? Porque o local tem muito a influenciar nessas informações que a pessoa vai te prestar. Então, um local barulhento, cheio de informações visuais, cheio de quadro na parede, a pessoa está estressada, acabou de acontecer o fato. Então, você tem que fazer essa entrevista, para isso tem condições daquele momento fazer o retrato falado. E aí, a partir disso, você vai para a composição, tá? E aí, a composição realmente é sentar na frente da pessoa, ela vai te descrevendo, tipo de traços fisionômicos ali, olho, nariz, boca, e você vai mostrando, vai desenhando e vai a pessoa junto com você ajustando aquela imagem, tá bom? Bom, e além disso, vamos à frente. Quando você vai partir para a composição, nós temos alguns métodos de composição desse retrato falado. Nós temos aqui métodos artísticos, métodos de artifícios técnicos e métodos mistos. Os métodos artísticos, pode voltar, são aqueles que dependiam de um elemento que tivesse a capacidade de fazer um desenho bem feito. Noções de anatomia, noções de estética mesmo, né, de proporções da face, etc. E ele fazia ali no papel, utilizando papel, a prancheta e ia fazendo o desenho. Era demorado, porém surtia efeitos também, porque a gente sabe que isso aqui é um método auxiliar no processo de identificação. Além desse, nós temos os métodos de artifícios técnicos. Quais são esses métodos? A gente botou aqui na tela para vocês, tem aqui alguns nomes de processos desses métodos técnicos, que é o Identiface, o Identikit, o Kitbras e o Photofit. Isso aqui, o Kitbras é até brasileiro, eles tiraram fotos
eles... Vou falar primeiro do Kit Brás, pode vir para mim. Eles tiraram fotos de diversas da população carcerária e eles foram recortando o olho, nariz, aí cortava, separava, né? Tirava a foto da pessoa, mas cortava os kits de nariz, de olhos, de orelhas, de bocas, né? Em formato de rosto, e fazia vários Frankensteins. E mais ou menos todos esses aqui, o Identiface, o Identikit, o Photofit, o Kit Brás, trabalham da mesma forma. Você monta um Frankenstein com imagens de pessoas reais, tá? E além disso, nós temos os métodos mistos. Qual é o método misto? É aquele que você, hoje em dia no computador, que é o mais utilizado hoje, você pega esse Frankenstein que a gente monta por parte, só que você monta no computador. É esse olho aqui, é um olho mais amendoado, aí você tem uma pasta de olhos mais amendoados, aí você vai montando. Aí a pessoa, pô, o olho parece com esse aqui. Aí você monta o Frankenstein, fica um negócio meio estranho. Aí você passa por uma ferramenta de edição de imagem, semelhante ao Photoshop. Aí você consegue afinar o rosto, esmagar, aumentar o olho, deitar o olho, você consegue fazer tudo como se fosse Photoshop, inserir orelha, olheira, retirar a orelheira também, estou falando orelha. Você consegue tratar a imagem como você não conseguia nesses kits aí de rostos, né? Então você tem um método artístico, um método de artifícios técnicos e os métodos mistos. Hoje em dia o que está prevalecendo é o método misto, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos agora fatores que influenciam o retrato falado. Então vamos voltar para mim aqui rapidinho. Então lembra quando eu falei ali, você faz uma triagem, vê quem tem condição de prestar informação para você, você faz a entrevista. E no momento da entrevista você consegue perceber esses elementos aqui que influenciam o retrato falado. E aí dependendo disso aqui, você elimina, mesmo que aquela pessoa passou na triagem, você elimina ela na entrevista. Por quê? A partir desse momento aqui, você vai ver se a pessoa tem condição ou não de te prestar as informações que você precisa para confeccionar um bom retrato falado. Então, primeiros fatores que influenciam o retrato falado. Você tem dois tipos, inibidores e facilitadores. Vamos comigo na tela para os inibidores, por favor. Inibidores. Uso de violência e armas, né? A pessoa, às vezes, cola as placas porque foi agredida, porque a arma foi colocada na cara dela. Então, pode vir para mim, é muito comum isso. A pessoa, quando você pergunta as coisas para ela, ela só sabe falar da arma. Ah, que o cara estava com uma arma enorme na minha cara, a arma dele era cromada, a arma era meio metálica, era meio assim, parecia com a arma do Rambo. Aí começa, você vê que a pessoa está totalmente desequilibrada e o foco dela em todo momento da situação de estresse, o foco foi a arma e não o rosto da pessoa. Isso é muito ruim, porque a gente percebe que a informação da pessoa é secundária. Se ele tiver que descrever a arma, ele vai descrever a arma todinha, mas não consegue descrever para você o indivíduo que cometeu ali o ilícito, ou, por exemplo, o desaparecido, né? Ah, porque um carro pegou ele, sequestrou, e eu vi o cara entrando no carro, e o carro era assim, assim. Ou seja, o carro ficou mais importante do que a pessoa que estava sendo sequestrada. Então, isso aqui é inibidor para você fazer um retrato falado. Então, vamos outras coisas aqui. Medo de vingança. Ele sabe que se ele prestar o depoimento, pode ser que lá na frente a pessoa que está sendo descrita venha se vingar dele, né? Por exemplo, se for um suspeito de crime. Então, medo de vingança. A pessoa também trava. Então, geralmente, são coisas ali que você percebe que a pessoa não vai ser muito colaborativa, tá? Vamos por todos os itens aqui. Além disso, ambiente policial. A pessoa se sentiu obrigada a fornecer um resultado. Álbum de fotografia de procurado, eu vou explicar isso aqui. Em alguns tipos de crime, retrato feito por alguém do sexo oposto. Ou seja, no caso de estupro, a mulher vai lá e vai falar sobre estupro para um policial homem. E timidez. Então, entre eles aqui, a gente viu timidez. A pessoa não é tímida, ela não consegue falar. Outra coisa, o ambiente policial. O ambiente policial, às vezes, a pessoa só de estar lá dentro, ela se sente coagida. Ela se sente estressada, ela acha aquele ambiente ali que dá nervoso, que o policial é um camarada mau e que tem aquele jeito truculento e às vezes a gente tenta quebrar isso. Geralmente a pessoa que faz essa entrevista, por isso, tem que ser um camarada muito tranquilo. Então o ambiente policial também é um elemento inibidor. Por isso que você tem que destacar essa pessoa e ir para uma sala tranquila, um núcleo de identificação, que não tenha, como eu falei, muita informação visual, para a pessoa abrir a cabeça dela de uma forma que ela consiga lembrar do fato, sem ter outros fatos ali também estimulando a mente dela a ponto de atrapalhar. Então você leva para um ambiente sossegado. Imagina, entrar numa delegacia, tem preso chegando, preso saindo, polícia sai correndo para a operação policial, cadê a viatura, onde é que está? Isso aí é uma bagunça. Então você leva para um lugar calmo e aí faz toda essa entrevista aqui. A pessoa se sentiu obrigada a fazer um resultado, ela começa a inventar. Não, o olho dela era assim, assado, não sei o que, a boca eu não vi não, mas a boca é assim.
Aí começa para fazer um retrato falado lá qualquer e na verdade está atrapalhando, querendo chegar a um resultado. Às vezes não é melhor nem tentar. E, além disso, o álbum de fotografia de procurado. Você mostrar um álbum de procurados antes de fazer o retrato falado, isso atrapalha demais. A pessoa pega aquele livrão lá, né? É esse cara aqui? Aí, por exemplo, o assalto aconteceu em determinado bairro e quem cometeu foi o José das Couves lá. E o camarada sempre anda com um outro, que é o João. O José está sempre com o João. Dentre o João que mora naquele bairro lá, que já teve passagem, que tem esse João aqui, esse João aqui, esse João aqui, esse outro João, aí começa a passar um monte de informação visual que vai atrapalhar. Então, às vezes, é melhor você fazer o retrato falado, a pessoa fez, você leva lá e mostra aquele livrinho de pessoas que já tem passagem, aí você fala, não, era esse aqui? Pode ser esse aqui também, esse camarada aqui também cometia crime nessa região, e pá. Aí a pessoa identifica. Porque se você, como eu falei, estimular com informações externas, seja quadro, seja lugar que tem muita florzinha, não sei o que, a sala é relativamente vazia, branca, tranquila, com paz ali da pessoa te passar as informações que você precisa. Então esses são fatores inibidores. Fatores facilitadores, vamos lá na tela comigo. Primeiro deles, ter visualizado o rosto em condições adequadas de luminosidade, né, de ângulo, de tudo. Além disso, capacidade da testemunha em descrever o que viu. Tem pessoa que é travada e não consegue falar, olho amendoado, olho de japonês, olho caído, não consegue. Ambiente adequado para a elaboração do retrato, eu já falei nisso. Disposição em ajudar e horário de confecção do retrato. Pode vir para mim. Ter visualizado o rosto em condições adequadas. Proximidade, ângulo, luminosidade, tudo isso afeta a informação que vai te passar do rosto dessa pessoa. Capacidade da testemunha de escrever o que viu. A pessoa às vezes não sabe o que é nariz, por exemplo, alongado, afinado, nariz com essa ponte muito larga, o nariz dele era muito... as narinas largas, não sei o quê, os buracos da narina, a pessoa não consegue se descrever. O lábio era grosso, o lábio inferior era mais carnudo que o de cima, a boca era grande ou era carnuda? Diferente. Aí a pessoa, o cara era beiçudo, defina beiçudo, né? E aí você tem uma dificuldade da pessoa se expressar da forma que você tem interesse. É bom assim, parece com alguém que você conhece, parece com algum ator, parece com alguma atriz, parece com... Aí a pessoa às vezes não consegue te falar alguma coisa assim, tá? Mas a pessoa às vezes não consegue passar informação. Então a capacidade de testemunho de descrever. Ambiente adequado, eu já falei, disposição em ajudar. A gente perceber essa disposição, se é para se livrar, ou se sentir obrigado em ajudar, ou você vê que a pessoa claramente, olha só, eu vi mesmo, o camarada estava assim, estava com uma camisa assada, o cara é relativamente magro, estava com um relógio desse tipo. Aí você vê que o cara, esse bicho é esperto, ele realmente viu a fisionomia da pessoa e está me passando informação, você vê que o cara está disposto a ajudar, ele quer ou achar o desaparecido, ele quer realmente ferrar o criminoso, né? Ele sabe que o cara é... E ele faz um bom desenho para você. E o horário de confecção é pelo seguinte, tanto o horário do dia, porque tem pessoas que, sei lá, acordam tarde, 10 horas da manhã. Aí você bota o cara para fazer o retrato falado, 8 da manhã o cara tem que acordar às 6 para se arrumar, para pegar o ônibus, para vir chegar na delegacia às 8. Ou seja, não é o horário que o cara é produtivo, o próprio cara que está testemunhando. E aí, além disso, o horário da situação, né? O horário da confecção do retrato, eu digo assim, se demorou muito tempo desde que ele viu a pessoa. Né? Às vezes a situação de estresse é tão grande naquele momento que para ele descrever é ruim. Então você tem que esperar a poeira baixar um pouco. E não pode deixar passar muito tempo, porque se perde. Tá? Então você tem tanto o tempo de confecção do retrato quanto o horário do dia. São dois tempos que influenciam a confecção do retrato falado. E além disso, para a gente concluir daqui a pouquinho, vamos lá comigo na tela, como é que é feita essa divulgação do retrato falado? Nós temos uma divulgação interna e uma divulgação externa. Pode vir para mim. Geralmente a divulgação é interna. 97% dos casos a divulgação é interna, ou seja, no órgão policial e nas demais polícias, ou bombeiro, etc., você passa para os órgãos ali de segurança pública aquele retrato que foi feito. Até porque se a pessoa é um suspeito e está foragido, ele vendo que
que o rosto dele está sendo divulgado de alguma maneira aí na mídia, o que ele vai fazer? Ele vai tentar mudar a forma do rosto dele, ele vai tentar ficar disfarçado, ele vai tentar ficar um pouco fora, né, de visibilidade, então atrapalha a investigação policial, essa divulgação externa. Mas a divulgação externa é interessante quando? Quando é uma pessoa desaparecida. Aí você vê muito em filme, né, na caixinha de leite lá nos Estados Unidos, você vê em jornal, você vê aí alguns programas de televisão, algumas novelas apareceram pessoas procuradas, etc, etc, né, desaparecidas. Por quê? O interesse do retrato falado, da divulgação da imagem da pessoa é outro. Então nós temos, só para título de conhecimento, divulgação interna e divulgação externa, tá? Aí eu falei para vocês, o retrato falado, ele não é só o desenho. Você tem um histórico, um breve histórico ali do que aconteceu, qual foi o fato, qual foi a localidade, o que se passou. E aí você tem informações quanto o tipo da pessoa, cicatriz, não sei o quê, informações, tipo de roupa que ela estava, a compleição física, a altura, a cor dos olhos, cor do cabelo. Às vezes o retrato falado é preto e branco. Tipo de pele. Então você tem um documento que ele é mais amplo do que simplesmente o desenho, que seria o retrato falado que a gente está acostumado, não é só aquela folha de papel. Então nós temos na tela aqui para vocês terem uma noção aproximada do que é uma representação facial humana, ou seja, um retrato falado. Vocês podem perceber, esse aqui é lá do Departamento de Polícia Federal. Nós temos um número de retrato falado, aí você vem qual é a referência dele, um memorando tal, quem foi que pediu, né? E aí vem dados físicos, sexo masculino, cor da pele, idade, aí vem um conjunto de informações ali, como eu falei para vocês. Aí o que é interessante? Grau de semelhança. Está aqui embaixo, ó, rosto, olhos, nariz e boca, qual é a numeração, né? Porque montou ali o Frankenstein que eu falei. E aí abaixo da foto, o primeiro item está escrito lá, grau de semelhança. Isso aí é muito importante. Aí vem a vítima, testemunha, informante, que fez, né? A ocorrência, quem fez foi o informante ali. Ocorrência e faz os vínculos, tá? Assina ali o papiloscopista que fez o retrato falado. Então, uma informação interessante. Então, pode vir para mim. O que é legal é isso, é o grau de semelhança. Então, a gente tem que perceber que não é uma fotografia. Isso aqui não vai identificar ninguém. Isso aqui auxilia todo o processo. Isso aqui é claro no retrato falado, tá? Então, tenham essa noção. E, pelo menos, vocês viram o que é um retrato falado, a imagem aqui. Esse é o padrão da Polícia Federal. Tem padrões aí em todo o Brasil, né? Tem gente que usa até, às vezes, o método artístico ainda, tem pessoas que têm esse dom. E a bibliografia que eu tenho para mostrar para vocês, até porque é o direito autoral, esse material foi tirado lá do caderno didático de identificação papiloscópica lá da Polícia Federal. Mas pelo menos a imagem é uma imagem real. Esse sujeito aqui era de descendência libanesa, tinha alguma coisa assim, e era um sujeito que foi encontrado com essas informações. Vocês veem que o sinal no rosto, né, tatuagem não, sotaque estrangeiro, tem aqui informação, trajes, camiseta, etc, etc. E aí, algumas informações ao lado, muito interessante, você tem pelo menos uma visão do que é um retrato falado hoje. Bom, voltando para mim, pessoal, agradeço pelo empenho aí nos estudos, desejo sucesso para vocês nessa fase aí de realmente leitura, esse processo todo mental aí, parte de estudo é complicado mesmo, mas se mantenham firmes e sucesso na empreitada de vocês. Até um próximo encontro, um abraço a todos.